precisar, os nossos jovens estão bem dispostos aí a se levantar, tá? Os adolescentes, só se precisar, queridão, eu sei que você é muito solícito, né? Então tá bom. Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos ter um momento muito especial agora também, que é o momento da palavra. É um momento onde nós paramos para ouvir a voz de Deus. O Senhor tem falado aqui o tempo todo. O Senhor tem falado através das músicas ministradas. O Senhor tem falado através dos dízimos e das ofertas. Desde que nós iniciamos esse culto, Deus está se movendo, Deus está fazendo. E nós precisamos ter essa consciência que esse Deus que é real, esse Deus que é poderoso, Ele está se movendo no nosso meio. Então, quando o Gilmar vem aqui e ora para que você seja curado, tocado, Deus faz, porque Ele já está no ambiente onde Ele tem liberdade para agir. Então, que o teu coração, que a tua mente tenha isso muito certo, que Deus está neste lugar, e Ele não está parado neste lugar, e Ele está agindo aqui, sondando o teu coração. Ele conhece agora a tua mente, o teu coração, os teus anseios. E mesmo que na tua cabeça se passe assim, é mais um culto, é mais um encontro, eu vim aqui, mas minha cabeça está lá fora. Entenda que você pode sair daqui de um jeito que você nem imagina, porque como já foi declarado, Deus Todo-Poderoso está aqui, amém? Nós vamos ler um texto da palavra que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas 15, verso 18. Vamos fazer a leitura a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para ver seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e
regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Até aqui. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, porque entendemos, ó Deus, que precisamos do Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz, Pai, pode mexer com as nossas vidas, pode nos transformar. A Tua voz pode nos quebrantar. A Tua voz, Senhor, pode despertar a fé necessária no nosso coração, para vermos o Senhor, para enxergarmos o Senhor, para experimentarmos de Ti nessa noite aqui, ó Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, pela Tua palavra, esteja tocando cada coração, abençoando cada vida, renovando, Pai, transformando, em nome de Jesus. Mas Deus querido, fala conosco aqui, em nome de Jesus oramos, amém, amém, amém. Queridos, quantas vezes na nossa vida, nós passamos por altos e baixos, quantas vezes nós sofremos quedas, quantas vezes nós vivemos circunstâncias que a gente não controla, passamos por momentos difíceis, momentos ruins, momentos que muitas vezes acabam até nos levando para longe de Deus. Às vezes as circunstâncias ruins, elas se acumulam tanto, elas tomam tanto o nosso coração, que a gente começa a desanimar até com as coisas de Deus. O salmista chega a dizer assim, olha, pereceria eu se não cresse que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele chega a dizer assim, olha, se eu não cresce de todo o meu coração no socorro de Deus, no amparo de Deus, que Deus vai me socorrer, que Deus vai me ajudar, eu pereceria. E nós temos alguns profetas, um deles Jeremias, que chega a dizer assim no livro de Lamentações, pereceu a minha esperança no Senhor. Como se ele estivesse dizendo assim, ó, nem Deus mais dá jeito na minha situação, nem Deus mais resolve. E muitas vezes nós passamos por momentos assim, momentos difíceis, e às vezes momentos de queda, momentos de erros, momentos de desacertos mesmo, aonde erramos e muitas vezes saímos da presença, nos afastamos do Senhor, como esse jovem. Esse jovem, ele sai da casa de seu pai, ele sai da presença do pai, e ele vai viver a vida do jeito que ele bem queria entender, tá? E ele acaba caindo, mas como nós vimos no texto, ele acaba voltando para a presença do pai, ele acaba voltando para a casa do pai. E queridos, todos nós estamos sujeitos a sofrermos quedas, a errarmos em algum momento da nossa vida. Mas entenda uma coisa, o erro não pode nos definir. O erro não deve nos manter longe de Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele, voltar o nosso coração para Ele, para experimentarmos tudo que Ele tem para nós. Você tem noção de tudo que Deus tem para você? Talvez eu imagino, que nem todos nós, ou talvez nenhum de nós temos noção de tudo que o Senhor tem para nós. E talvez, às vezes pareça um clichê, Deus tem plano para mim? Tem, eu já escutei tantas vezes isso. Deus tem coisas grandes para mim? Tem, eu já ouvi tantas vezes isso. E às vezes a gente se pergunta, se Deus tem, por que não estou experimentando? Se Deus tem, por que não estou vivendo? Por que essas promessas de Deus então não me alcançam? Por que eu não estou vivendo o melhor de Deus nessa terra? Como Isaías 1,19 diz. Às vezes, queridos, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa.
Às vezes somos nós que estamos nos distraindo. Somos nós que não estamos buscando Ele verdadeiramente da forma como devemos, da forma como Ele espera, para que a gente possa experimentar mais dEle, para que a gente possa viver tudo que Ele tem para nós. O salmista no Salmo 139, ele vai dizer que antes dele ser formado no ventre da mãe, todos os seus dias já estavam escritos. Deus já havia detalhado o que ele tinha para a vida do salmista. E você acha que com você foi diferente? Deus já detalhou, Deus já escreveu. O plano dele para a sua vida, ele já escreveu. Agora, viver esse plano é uma responsabilidade nossa. Nós vamos viver os planos de Deus se nós nos alinharmos com Ele. Se nós não nos alinharmos com Ele, nós não viveremos, não experimentaremos, não reconheceremos a vontade dEle na nossa vida. E nesses momentos ruins, você pode ter certeza que o Senhor deseja nos levantar. Nesses momentos difíceis, o Senhor deseja nos levantar. E eu pergunto para você, você tem permitido que o Senhor encha o teu coração? Que Ele te anime, que Ele faça, que Ele te levante, que Ele te inspire? Porque às vezes nós vamos nos distraindo tanto, nós vamos saindo tanto da presença dEle, que muitas vezes nesses momentos de queda, nesses momentos de baixa, nem o Senhor nós procuramos mais. Às vezes a gente costuma dizer assim, não é por amor, é pela dor. Mas às vezes nem na dor a gente tem buscado mais o Senhor. A gente tem se colocado diante dEle. A gente tem buscado o socorro dEle, a ajuda dEle. Mesmo quando Ele diz no Salmo 146, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Socorro presente na hora da angústia. Deus não é um socorro para depois. Deus não é um socorro para amanhã, para a semana que vem. Deus é um socorro para hoje. Deus é um socorro para agora, para este momento. O texto diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra invocar é gritar por ajuda, gritar por socorro. Então, se nós invocarmos o nome dEle, Ele virá nos socorrer, Ele virá nos encontrar. Ele é esse Pai amoroso que espera o retorno do filho que se arrependeu, do filho que se levantou para ir buscá-lo. E às vezes eu entendo, como a gente diz aqui na segunda-feira, né, com os homens, a gente diz assim para os homens: somos farinha do mesmo saco, a gente é tudo igual. Então tudo que eu falo para você daqui, eu experimento também. Quedas, experimento também. Dor, experimento também. Até de dente, viu? E quando nós enfrentamos situações que nos derrubam, situações que nos desmotivam, situações que nos querem afastar, às vezes até das pessoas, onde buscar ajuda, onde buscar socorro, onde buscar ânimo, para levantarmos a cabeça e sairmos da condição aonde estamos. E em cima do texto que nós lemos, eu quero apresentar para cada um de nós, né, um caminho para nós nos levantarmos das quedas, para nós nos levantarmos dos erros, para nós nos levantarmos muitas vezes da tristeza, da angústia, do desânimo que já nos atrofiou muitas vezes. O versículo 12 e o versículo 13 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e de lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Nesse texto, Jesus nos conta então a história desse pai que tinha 2 filhos. E um dos filhos, então, o mais moço, chega para o pai e fala: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte que me cabe da herança, porque eu vou viver do meu jeito. Eu vou viver a minha vida. Eu vou seguir do jeito que eu quero. E aquele pai acaba concedendo. E aí esse texto diz que aquele filho, então, ele vai para uma terra distante e ele gasta todos os bens de forma exagerada, sem controle. Ele vai, ele gasta tudo, ele não quer nem saber, achando que nunca ia acabar. Então o filho mais novo desse pai cai um tombo feio. Um tombo feio, porque ele comete um erro feio. Ele sai da casa de seu pai, ele sai da segurança da casa do pai, ele sai da casa do pai aonde ele tinha tudo, e ele diz para o pai: pai, me dá a parte que me cabe por herança. E a gente sabe que herança, o herdeiro só tem direito quando os pais morrem. Então era como se ele estivesse dizendo para o pai: pai, para mim o senhor já era, o senhor não manda mais em mim, eu vou viver a minha vida, e viver a minha vida do jeito que eu quero, viver a minha vida do jeito que eu desejo. E muitas vezes a gente olha para um texto desse e fala: meu Deus, que filho mal criado, que filho ingrato. Aonde já se viu um filho dizer uma coisa dessa para um pai? Um pai que se esforçou tanto, um pai que ajuda tanto, um pai que cuida, um pai que ampara. E esse menino vira as costas e fala isso para o pai. Deve ter machucado o coração do pai. Só que muitas vezes é essa atitude que nós estamos tendo para com Deus. Saindo muitas vezes da casa dele, saindo muitas vezes da presença dele, deixando de fazer as coisas do jeito dele para fazer do nosso jeito, para fazer do jeito que a gente quer, para viver do jeito que a gente quer. E muitas vezes não falamos com palavras, mas é como se estivéssemos dizendo: Deus, para mim o Senhor está morto, e eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo, do jeito que eu acho que eu deva viver. Então eu não quero saber da sua opinião, eu não quero saber do que o Senhor pensa, eu não quero saber dos teus planos, eu não quero saber do que o Senhor escreveu para mim lá no seu livro, porque eu quero viver do meu jeito, eu quero viver da minha maneira. Então muitas vezes nós cometemos os mesmos erros. Esses dias eu compartilhava que quando eu me converti, no ano de 93, eu conhecia muito pouco da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, e comprei uma Bíblia grande para mim, e comecei a ler do início, e conforme eu ia lendo, eu ia me maravilhando com a palavra, mas eu vi que tinha um povo lá muito ingrato, um povo que experimentava tanto de Deus e virava as costas para Ele. Um povo que Deus realizava tantos milagres, que Deus cuidava tanto, que Deus amava tanto, que Deus libertava, mas um povo que se voltava contra Ele. E eu comecei a ficar indignado com esse povo. Falei: não pode, Israel é pelo amor de Deus. Até que o Senhor mostrou no meu coração que eu era igualzinho, que eu não tinha diferença nenhuma. E assim nós somos. Às vezes nós olhamos para a queda do outro, nós olhamos para o erro do outro, e é fácil para a gente condenar, é fácil para a gente apontar o dedo, é fácil para a gente incriminar. E muitas vezes nós não nos compadecemos porque não entendemos que nós somos farinha do mesmo saco. E nós também erramos. E nós também entristecemos o coração de Deus, e nós também nos distanciamos dele muitas vezes. E Deus todo paciente, esperando o nosso retorno.
e Deus aguardando para dar uma grande festa por conta do nosso retorno. Mas muitas vezes nós permanecemos aonde? Às vezes já acabou o dinheiro, já acabou os recursos, já acabou tudo, mas nós não nos levantamos e não voltamos para Ele. Então esse filho, ele acaba cometendo alguns erros. E eu queria que nós prestássemos atenção nesses erros que o filho cometeu, para que isso nos ajude a não cometermos os mesmos erros. Isso é ser sábio. É nós deixarmos de errar, aprendendo com o erro dos outros. Então vamos olhar para o erro deste jovem e vamos aprender com ele. Vamos aprender com os erros desse jovem, para que a gente não cometa os mesmos erros, ou para que a gente não permaneça num ciclo de erros, porque às vezes a gente erra, a gente volta, a gente erra, a gente volta, e às vezes não estamos amadurecendo, não estamos crescendo. Um dos erros que eu vejo que esse menino cometeu foi a pressa. A pressa, ele se apressou. Ele ainda era o filho mais novo, era o filho mais jovem, e ele se apressa a requerer a sua parte da herança para viver a vida do seu jeito. Teve muita paciência não, quis viver a vida da sua maneira, não aguardou o momento certo, não esperou o momento certo para receber a sua parte da herança e viver da forma como deveria viver. Pela falta de paciência e pela pressa, ele se precipita, porque se precipitou, se colocou numa condição muito ruim, muito desagradável. Provérbios 14, 29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 19, 2: de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Para a gente refletir, para a gente pensar. Será que eu não estou me apressando a tomar as minhas decisões? Será que não tem me faltado paciência? E por conta disso eu acabo me precipitando e tomando decisões erradas. Não me aconselho, não converso, não busco opiniões e acabo na pressa cometendo queda. Um outro erro que esse jovem cometendo é a imaturidade. Ele não estava preparado para tomar algumas decisões. E às vezes nós somos assim, imaturos. Por isso que precisamos de orientação. A gente não pode andar sozinho. Nós precisamos de pessoas que caminhem com a gente, de pessoas que nos ajudem a melhorarmos. Nós temos um grupo de homens aqui que nós temos caminhado juntos e tem sido uma bênção. Tenho aprendido muito com eles, aprendido com eles na palavra, que um ministra na vida do outro lá. Começamos, tem pouco tempo, logo eles estarão dando testemunho aqui também, né? Começamos há pouco tempo, mas temos lido a palavra juntos, temos lido alguns textos de livros juntos, sentamos para conversar semana passada e foi uma grande bênção. Como é bom nós termos pessoas junto com a gente, pessoas que estão preocupadas com o nosso bem-estar, que estão preocupadas com o nosso bem, porque às vezes a gente pode ter muita idade, mas somos imaturos em muitas coisas, em muitas questões. Provérbios 11, 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 19, 2: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado.
Então a imaturidade também pode nos levar a quedas, a decisões erradas, a cometermos falhas das quais a gente pode se arrepender. Uma outra falha que eu vejo nesse é a falsa liberdade, talvez, que ele entendia que iria obter, pegando a parte que lhe cabia da herança. Ele quer viver a sua vida do seu jeito. Ele quer viver a sua vida da sua maneira, sem se preocupar com as questões do pai, as responsabilidades que o pai colocava para ele. Ele queria viver da sua maneira, ele queria viver do seu jeito. Ele queria viver sem as regras da casa do pai. E isso também o leva a esta queda. Isto também o leva a partir, a sair para uma terra distante, a se afastar do pai, a se afastar da casa do pai. Queridos, na casa do pai tem tudo que a gente precisa. Tudo que você precisa está na casa do pai. Todo o aconchego que você precisa, o sustento que você precisa, o cuidado que você precisa, o amor que você precisa, a provisão que você precisa, os milagres que você precisa, tudo está na casa do pai. Mas às vezes a gente quer virar as costas e a gente quer viver do nosso jeito, porque a gente acha que na casa do pai tem muita regra, na casa do pai tem muita coisa, na casa do pai tem muita pressão. Então você não conheceu o pai realmente que ama. O pai que se preocupa com você. E é claro que lá em casa tem regras também para os filhos, né? Mas isso é prova de amor. É para cercá-los com cuidado. Então muitas vezes Deus coloca algumas coisas para nós, mas para nos proteger, para nos cercar com o seu cuidado. Aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos coloca para obedecermos, não é para nos privar da nossa liberdade e para Ele mostrar quem é que manda, mas é para Ele nos cercar com o seu cuidado, para Ele nos proteger, para que a gente possa continuar desfrutando da bênção, do cuidado, da presença dEle. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E eu acho que esse versículo se aplicava muito bem a esse jovem, porque ele achou que estava fazendo a melhor coisa da sua vida, mas o final do caminho que ele escolheu era um final de morte, era um final de destruição. Um outro erro que esse jovem cometeu foi ir para longe dos olhos do pai. Ele foi para distante dos olhos do pai. Ele foi para um lugar bem longe, ou seja, ele queria distância. Ele não queria o pai se intrometendo ou tendo notícias dele. Ele vai para um lugar distante porque ele queria viver a sua vida do jeito que ele bem entendesse. E queridos, o pecado faz isso com a gente, nos leva para longe da presença de Deus. Isaías, no capítulo 59, os 2 primeiros versos, Deus fala que a sua mão ou o seu braço não está recolhido que ele não possa abençoar, e que os seus ouvidos não estão fechados, que ele não possa ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Mas ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e o impede de nos ouvir. Então muitas vezes,
Não é que o Senhor não te escuta, mas é que a sua postura diante de Deus tem impedido Ele de agir, de fazer, de estender a mão para te socorrer, para tirar, às vezes, você daquele buraco. Muitas vezes, tudo que a gente precisa fazer, é o que esse jovem faz lá no final, é tomar uma atitude, é tomar uma postura. Outras dificuldades, né, que esse jovem acabou enfrentando, desemprego, ninguém ia dar trabalho para ele. Houve fome, a fome assolou a região onde ele estava, não tinha emprego, e o texto diz que ele vai cuidar de porcos, ele se junta a algumas pessoas e ele vai cuidar de porcos. E eu fico imaginando Jesus querendo impactar os seus ouvintes com isso. Por quê? Porque o porco para o judeu é um animal imundo. Para o judeu não há cabimento um judeu cuidar de porcos. Então Jesus estava mostrando a situação que esse jovem chegou. Esse jovem chegou ao fundo do poço e cavou um pouco mais ainda, para o buraco ser mais profundo. O versículo 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Aí a conta começou a chegar, porque ele sai da presença do pai, ele sai da casa do pai, ele leva a sua parte da herança, mas estava tudo bem, ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha um teto, ele tinha comida, ele ainda tinha tudo que ele precisava. Mas aí tudo começou a se esvair, tudo começou a se findar. E aí a situação começou a ficar bem difícil. E queridos, quando nós saímos da presença de Deus, entenda, a conta vai chegar. As coisas vão se complicar. Porque longe da presença de Deus, nós não contamos com o cuidado dEle. Nós ficamos abertos, nós nos tornamos alvo fácil. Esse jovem, ele comete alguns erros, ele cai, ele sai da presença do pai, ele com certeza se decepciona, porque o que ele encontra provavelmente não era o que ele imaginava. E muitas vezes também essa pode ser a nossa história, a nossa vida. E vamos pensar assim, que o grande problema talvez não seja tanto cair, mas o permanecer caído. Sabe por quê? Porque não existe situação da qual o Senhor não possa nos restaurar. Não existe condição em que a gente chegue aonde o Senhor não possa nos levantar e restaurar e nos abençoar sobremaneira. Eu acho que é o Salmo 112, não vou me lembrar o versículo, mas diz assim que ele tira, do pó o desvalido, do monturo ele ergue o necessitado e o faz assentar com os príncipes do seu povo. O texto diz que ele pega do pó, ou seja, do chão, quem? O desvalido. Quem é o desvalido? Aquele que não tem valor nenhum.
aquele que a gente olha e não dá nada. Deus pega este sem valor e o faz assentar com os príncipes. O texto diz que do monturo ele ergue o necessitado. Sabe o que é monturo? Era o lixão. O texto está dizendo que Deus é poderoso para pegar o desvalido, que Deus é poderoso para pegar alguém lá do lixão e o colocar num lugar de destaque. Deus é poderoso para fazer isso. Agora Deus vai fazer isso com quem quer, com quem deseja. Deus vai fazer isso com quem se arrepende, com quem muda a sua postura, com quem muda a sua cabeça. Romanos, no capítulo 12, o texto vai dizer que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, precisamos ter uma mentalidade diferente, se quisermos experimentar um resultado diferente. Aquele jovem caiu, mas aquele jovem, ele se levanta, ele toma uma postura. E o problema é que muitas vezes a gente cai, mas a gente não se resolve. A gente permanece caído. E a gente insiste em ficar caído. O verso 14 e 16 de Lucas 15 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A situação que esse jovem chegou, de querer comer aquilo que os porcos comiam, e mesmo assim ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Queridos, quando a gente está no chão, a gente não vive o propósito de Deus. Você já ouviu aqui, Deus tem planos para a sua vida. É verdade, é fato. Jeremias 29:11 deixa isso claro para nós, que Deus tem planos, e planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então a Bíblia diz que Deus tem planos para nós. Eu gosto de uma versão que diz assim: eu sei os projetos que tenho para vocês, diz o Senhor, projetos de felicidade e não de sofrimento, para vos dar uma esperança e um futuro. Então Deus tem projetos que vão alegrar o nosso coração, que vão nos encher de alegria, que vão nos dar contentamento, que vão nos dar sentido, que vão nos dar propósito. Mas para isso eu não posso sair da casa do Pai. Eu não posso viver a minha vida do jeito que eu quero, porque do jeito que eu quero, eu vou acabar caindo, e no chão não vivemos o projeto de Deus, o propósito de Deus. Por isso que Deus não nos quer no chão. O chão não é o nosso lugar. Deus não nos fez para o chão. Deus não fez você para o chão. Às vezes a gente pode até estar no chão, mas o chão não é o nosso lugar. Porque ninguém vive o projeto de Deus no chão. Ninguém vive o propósito de Deus no chão. Domingo passado, a gente leu um texto aqui, se eu não me engano foi no Evangelho de João, quando Jesus visita o tanque de Betesda, e Jesus encontra ali um paralítico que estava onde? No chão, na sua maca. E Jesus percebe que ele estava ali há muito tempo. E Jesus vai se aproximar dele e dizer: você quer ser curado? Você quer mudar de vida? Você quer se colocar de pé? Jesus vai perguntar para ele se ele desejava ser curado.
O Senhor não nos quer no chão, meu querido. E se por algum motivo, alguma razão, às vezes a culpa é nossa, mas às vezes são circunstâncias que nos fogem o controle e acabam proporcionando ou possibilitando uma queda nossa. Mas não é lá que o Senhor nos quer. Não é lá que o Senhor deseja que a gente fique, que a gente permaneça. Não é no chão que o Senhor nos quer, porque no chão a nossa condição, ela só vai acabar piorando. Só piorando. E muitas vezes o que nos mantém no chão? Por que não conseguimos nos levantar? Muitas vezes é por conta da própria inércia. Inércia é a ausência de reação, é falta de mobilidade, estagnação. Fica aqui, viu? Não pode estar estagnado, tem que estar esperto. Às vezes, queridos, nós estamos na nossa inércia, nós paramos. Deus tem tanto para fazer, Deus tem tanto para derramar, Deus tem tanto para mover nas nossas vidas, mas nós estamos na inércia, nós estamos parados, nós não nos atentamos para aquilo que Deus está fazendo, nós não nos atentamos para aonde o Senhor quer nos conduzir, aonde o Senhor quer nos levar, e por conta disso nós permanecemos no chão. E muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos caídos. E a vida vai passando. E os anos vão passando. E talvez a gente comece a se perguntar, nossa, e aqueles planos de Deus que a gente ouvia tanto falar, que o pastor falava, que o líder de célula falava. Muitas vezes a nossa inércia tem nos impedido de experimentarmos o melhor de Deus. E entenda que quando Deus diz que tem planos para nós, Ele não está brincando. Ele está falando muito sério. Eu já citei Isaías 1,19, Deus fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem para nós o melhor da terra. Deus tem para nós uma vida, sim, próspera. E quando eu falo próspera, eu estou falando de viver bem com aquilo que Deus nos dá. Talvez nunca serei milionário. Talvez, né? Vamos ficar com fé aí. Talvez nunca serei milionário, mas sempre serei próspero, se tiver contentamento naquilo que Deus me dá, e aprender a viver bem com aquilo que Deus nos dá. Isso é prosperidade, que vai nos dar contentamento, que vai nos dar alegria, que vai nos dar paz, que vai nos fazer experimentar o melhor desta terra. Então talvez o que Deus esteja dizendo para muitos de nós aqui hoje é para nós sairmos da nossa inércia, porque a estagnação às vezes não é por conta da vontade dele para as nossas vidas, mas é porque nós estamos escolhendo ficar parados. O texto diz que aquele moço ficou sem dinheiro, com fome. Queridos, pensa bem, ele ficou sem dinheiro, com fome, querendo comer a comida dos pobres, ninguém lhe dava nada. Para mim ali já era, deixa. Fala, gente, preciso sair daqui, preciso voltar para a casa do pai. Mas a situação dele foi se agravando, por conta de uma inércia, de ficar parado. Talvez outra coisa que nos mantém muitas vezes no chão
na queda, é o nosso orgulho. Quem sabe pode ter passado isso no coração daquele jovem. Como é que eu volto para casa agora? O que eu vou dizer para o meu pai? O que eu vou falar para ele? Eu fui peitudo para pedir minha parte da herança, para viver do meu jeito? Como é que eu volto agora para casa? Não tem como não. E às vezes, queridos, por conta de orgulho, a gente se mantém na situação que a gente se encontra. Quando Deus quer fazer tanto, quando Deus está nos chamando, quando Deus está nos fazendo um convite, quando Deus nos chama para caminharmos com Ele, para estarmos com Ele, mas o orgulho tem nos impedido de experimentar muito de Deus, de experimentar a cura de Deus. A Bíblia nos fala de um grande general chamado Naamã, um homem poderoso, grande diante do seu povo, os sírios, e diante do seu rei. Era um cara que vencia todas as batalhas para o seu rei. Mas o texto diz que ele era leproso. E aí uma serva na sua casa diz para sua esposa o seguinte: se meu senhor estivesse diante do profeta que há em Israel, ele o curaria da sua lepra. E ele fala: opa, vamos lá então ver esse negócio. E ele pede permissão do rei, o rei envia cartas ao rei de Israel, para que ele seja recebido lá e seja curado. E para resumir a história, ele vai lá na casa do profeta, e o profeta nem o atende, o profeta nem sai para falar com ele, o profeta só manda um recado, pede para ele se banhar 7 vezes no Jordão, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e a pele dele vai ficar limpa. Quando ele escuta isso, ele fica indignado, e ele chega a dizer o seguinte: eu imaginava que ele viria, se colocaria diante de mim, imporia as suas mãos, invocaria o nome do seu Deus, e eu ficaria limpo da lepra. Ele fica indignado, por quê? Porque as coisas não foram do jeito que ele imaginava, do jeito que ele queria, do jeito que ele entendia que deveria ser. Ele chega a reclamar e dizer assim: na minha terra tem rios muito melhores do que essas águas poluídas aqui do Jordão. Às vezes o orgulho tem nos impedido de sermos curados, de sermos tratados, de sermos restaurados por Deus e de vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Em João 10:10, o Senhor Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Vida abundante, é essa vida que o Senhor tem para nós. É essa vida que o Senhor tem para você. Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia. Agora, responda aí no teu coração: tenho experimentado e desfrutado de uma vida plena, de uma vida abundante, da vida que o Senhor deseja derramar sobre a minha vida? Porque quando Deus fala algo, Ele não está brincando. Quando Ele fala algo, Ele fala sério. Então a vida abundante é um desejo dEle, para que todos nós experimentemos, todos nós vivamos plenamente da sua vida. E aí, se não estamos vivendo, a gente precisa se perguntar: o que está me impedindo de viver essa vida plena? O que está me impedindo de ser curado, de ser restaurado, de ser tratado, de ser abençoado, de ver as promessas de Deus acontecendo na minha vida, acontecendo na minha casa? Porque às vezes a gente está pedindo tudo isso para Deus, e a gente está falando: Deus, faz isso na minha casa, faz isso na minha vida, faz isso aqui, né, na minha história. E a gente está pedindo para Deus fazer, e parece que Deus não faz nada, porque a gente continua inerte, a gente continua orgulhoso.
Se Naamã não se dobra e não mergulha no Jordão, ele não teria sido curado. Não porque Deus não queria curá-lo, mas porque o seu orgulho o impediria de ser tratado e sarado por Deus ali. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, entendermos isso, que muitas vezes não estamos experimentando aquilo que Deus já nos deu, por conta da nossa postura, por conta da nossa inércia, por conta do nosso orgulho, e às vezes por conta também do nosso conformismo. Conformismo é a atitude ou tendência de aceitar uma situação incômoda ou desconfortável, sem questionamento e sem luta. Às vezes, queridos, nós nos conformamos muito fácil. A gente se conforma muito fácil com a realidade da forma como ela se apresenta. Ah, é assim mesmo. Ah, não, é desse jeito mesmo. Não, a coisa é ruim mesmo. A gente vai se acostumando. A gente vai se conformando, a gente vai se modulando a forma e achando que as coisas são assim mesmo, que para todo mundo é assim mesmo e que para a gente vai ser igual. E queridos, Deus não chamou a gente para ser igual a todo mundo. Sabe quando a tua mãe dizia para você, você não é todo mundo? Deus também fala assim, você não é todo mundo. Você não precisa se conformar como todo mundo. Você não precisa ficar na condição que muitas vezes a maioria está. Porque Deus te chamou para uma nova vida. Deus te chamou para uma nova realidade. Deus te chamou para experimentá-lo, para viver com Ele, para andar com Ele. No livro de Jonas, capítulo 2, versos 1, 2 e 10, o texto diz assim: ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor Deus dizendo: ó Senhor, Deus na minha aflição, clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. A história de Jonas também é bem conhecida, aquele profeta que Deus deu uma direção, que Deus deu uma ordem, que Deus falou, vai até a grande cidade de Nínive, clama contra ela, se aquele povo se arrepender, eu irei perdoá-los. E o profeta se recusou a fazer isso, por quê? Porque aquele povo de Nínive era muito cruel. E aquele povo de Nínive já tinha feito tanto mal a Israel. Então Deus manda ele para Nínive e ele vai para o lado oposto. E ele pega uma embarcação e ele quer fugir da vontade de Deus. E aí acontece que vem uma tempestade, o barco está para naufragar, e aqueles homens começam a lançar sorte, a perguntar quem é o culpado disso. Jonas se apresenta e acaba tendo que pular para fora do barco, aonde ele é engolido por um grande peixe. E o texto diz que ele fica 3 dias no ventre deste peixe, 3 dias. 3 dias lá dentro. Inerte, talvez um pouco orgulhoso, mas chega um momento que ele faz um clamor, que ele ergue a sua voz, e olha o que ele diz. Ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu me ouviste a minha voz. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia.
A situação de Jonas era de se pensar, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas lá naquela situação, Jonas clama, Jonas grita por socorro, socorro divino. E o texto diz que Deus o ouve. E Deus leva o peixe a vomitá-lo na praia. E o que o Senhor está dizendo para nós é que tem jeito para nós também. Se teve jeito para Jonas, tem jeito para nós. Se teve jeito para esse menino mais novo aqui, dessa história que Jesus conta, tem jeito para nós também. Tem jeito para a minha vida, tem jeito para a sua vida. Por isso que eu digo, não importa a circunstância que a gente se encontra, Deus pode mudá-la. Mas para Deus mudar a nossa circunstância ruim, a nossa circunstância de queda, nós não podemos permanecer na inércia. Nós não podemos permanecer com o coração orgulhoso e nem nos conformarmos achando que é assim mesmo. Contei uma história aqui uma vez e vou repeti-la porque tem bastante gente nova, mas fui pastor numa cidade e tinha um jovem que vivia um quadro de depressão assim bem grave, bem grave. E eu comecei a ficar inconformado de ver aquele jovem na igreja e sofrendo tanto. E eu cheguei para ele e falei, rapaz, vamos fazer uma campanha, vamos começar a nos encontrar toda semana, vamos orar para Deus curar você, para Deus mudar esse teu quadro. Eu falei, vamos. Ele falou, pastor, eu vou pensar. Eu falei, então pensa. Mas fiz essa proposta para ele, de nós nos encontrarmos semanalmente e clamarmos por cura. E aí, como ele não me procurava, eu voltei a procurá-lo e perguntei para ele, e aí, vamos começar? Ele falou assim, pastor, eu prefiro não. Eu falei, como assim? Ele falou, o meu sogro é pastor e o meu sogro tem depressão. Então, se o meu sogro é pastor e tem depressão, ele dizia assim, quem sou eu para não ter? E aí eu pensei, meu Deus do céu, casou com a doença. E às vezes nós nos conformamos nesse nível, de casarmos com aquela situação ruim, seja uma enfermidade, seja uma circunstância desfavorável, de nós acharmos que é assim para todo mundo, é assim para nós também. É difícil para todo mundo, tem que ser difícil para nós também. Então, queda, nós vivemos, nós enfrentamos, nós passamos, situações difíceis nós enfrentamos também, nós passamos. E a pergunta é, como então me levantar? Como me levantar? Cara, como me levantar? Versículo 18. Diz assim, levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui a inércia está indo embora, o orgulho está indo embora, o conformismo está indo embora. E a primeira coisa que esse jovem fez para se levantar foi reconhecer que o chão não era o seu lugar. Porque a primeira fala dele nesse versículo é, levantar-me-ei, levantar-me-ei. Eu não vou ficar aonde eu estou. Eu não vou ficar na condição que eu me encontro. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Então a primeira coisa, para a nossa realidade começar a mudar, é a gente reconhecer isso. O chão não é nosso lugar, não. Da mesma forma que o deserto não era o lugar
de Israel. Deus usou o deserto para preparar Israel, para ensinar Israel, mas o deserto não era o lugar de Israel. E às vezes Deus usa até as nossas quedas, até esse nosso período no chão para nos ensinar, mas o chão não é o nosso lugar. João capítulo 5, versos 6 e 8, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não queria ver aquele homem naquela condição de deitado. E Jesus disse para ele: se levanta, se levanta. Mas Jesus não pegou nos braços dele e o levantou. Ele precisou tomar a atitude de levantar, de curado. Aquele jovem, ele reconhece que ele pecou, que ele errou. E ele diz: pequei contra o céu e diante de ti. Ele reconhece que ele pecou diante de Deus e ele vai também reconhecer isso diante de seu pai. O verso 17 diz: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele também cai em si e ele reconhece o seu erro. Para nós termos a nossa situação alterada, a gente precisa reconhecer o nosso erro. A gente precisa reconhecer aonde nós erramos. A gente precisa parar para pensar nisso. Falo: caramba, olha aqui os meus erros. Olha os meus desacertos, olha as coisas que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado. Eu preciso parar com isso. E o versículo 18, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aqui que eu quero chamar bastante a nossa atenção, porque aqui ele decide se levantar. Ele não está mais pensando em se levantar: vou me levantar, vou ir lá ter com meu pai, vou dizer que eu pequei contra o céu, que eu pequei contra ele. Os trabalhadores do meu pai têm muito mais do que eu aqui. A princípio ele estava pensando no que fazer, mas agora ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele decide: é o que eu tenho que fazer, é o que eu preciso fazer, para que essa minha situação seja mudada, para que essa minha realidade seja alterada. E queridos, muitas vezes é tudo que o Senhor Jesus está esperando de mim e de você. É uma decisão. É uma decisão que vai mudar tudo. É uma decisão que vai alterar as circunstâncias e nos dar um rumo novo, um caminho novo. Uma escolha nova. Quando Jesus pergunta para aquele paralítico: você quer ser curado? Ele vai responder assim: que jeito? Se ninguém me ajuda, quando as águas são agitadas, vem outro e entra antes de mim. Eu não tenho ninguém que me ajude, ninguém que me leve lá. Mas Jesus perguntou se ele queria ser curado, e não se ele tinha ajuda. Às vezes, queridos, nós estamos dependendo que outros decidam por nós, ou nós estamos culpando a nossa realidade, culpando outros pela nossa realidade, quando na verdade a responsabilidade é nossa, de nós nos levantarmos, de nós decidirmos que a nossa história precisa mudar. Enquanto a gente pensar que não tem jeito, não vai ter jeito mesmo. Esses dias eu vi uma imagem e era
uma pessoa, era um desenho, né? Como se a pessoa estivesse tricotando um cérebro, e a frase era a seguinte: o que você tecer na sua mente, esta será a sua realidade. Às vezes a gente enfia umas coisas na cabeça que fica difícil até para Deus mudar, porque a gente toma aquilo como certo, a gente toma aquilo como a nossa realidade, a nossa verdade. Aquele jovem decide levantar, e uma atitude que ele toma acaba mudando tudo. Nós queremos mudar tantas coisas na nossa vida. Nós queremos que tantas coisas na nossa vida sejam diferentes. Tantas coisas na nossa casa sejam diferentes. Agora, que decisão temos tomado, ou que atitude temos tomado, para que isso se torne uma realidade? Eu participei de um congresso uma vez, e eu ouvi uma ministração onde o pastor, ele começou de um jeito que me chamou muita atenção. E eu tomei aquilo para mim, e já faz muitos anos, mas eu não esqueço aquilo. Ele dizia assim: o que vai mudar a sua vida não é o que você vai ouvir aqui hoje, mas é o que você vai decidir fazer com aquilo que você vai ouvir aqui hoje. E querido, você já ouviu tantas coisas aqui, mas nada vai mudar se você não tomar uma decisão diante de Deus para que as coisas sejam diferentes, para que essas circunstâncias desfavoráveis ou ruins sejam alteradas. Aquele jovem se levantou, aquele jovem decidiu se levantar. E ele se levanta para uma nova vida. Ele se levanta para uma nova história. Porque a história atual dele era o quê? Cuidar de porcos. A história atual dele era de passar fome. Era de privação. Era de estar sozinho. Era de não ter ninguém que o ajudasse. Mas quando ele diz: eu vou me levantar e eu vou ter com o meu pai, ele está se levantando para uma nova vida. Ele está se levantando para voltar ao propósito de Deus na vida dele. Ele está se levantando para uma outra realidade. E eu quero encerrar aqui, colocando para você da mesma maneira. Você está satisfeito com a sua realidade hoje? Você tem noção do que Deus pode fazer, do que Deus deseja fazer, aonde Ele deseja te levar, as coisas que Ele deseja compartilhar com você, fazer através de você? E muitas vezes a falta de uma decisão tem impedido você de experimentar tanto de Deus, de ouvir a voz dEle, de sentir a presença dEle, de perceber o agir dEle, o cuidado dEle, a bênção dEle, e de viver os projetos dEle. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Fecha os teus olhos e coloca o teu coração diante do Senhor. Há um texto lá em Deuteronômio, onde Deus, falando ao seu povo, Deus diz assim: os céus e a terra eu tomo por testemunha contra vós, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, porque morrereis,
Deus está dizendo assim: olha, existe a bênção e a maldição, existe a vida e existe a morte. E eu desejo que vocês escolham a vida. Por que vocês vão morrer? Escolhe, pois, a vida. E hoje o Senhor está também nos colocando uma proposta. E o Senhor está dizendo para nós: por que você vai permanecer vivendo desse jeito? Enquanto eu tenho tanto para te dar, tanto para fazer, tanto para derramar. Por que você continua vivendo longe de mim? Se eu quero te trazer para minha casa, para o meu cuidado. Tudo que você precisa está na casa do Pai. Na casa do Pai há pão, na casa do Pai há trabalho, na casa do Pai há amparo, na casa do Pai há alegria, na casa do Pai há festa, na casa do Pai há um novilho preparado para você. Na casa do Pai você ganha um anel, na casa do Pai você é calçado. Na casa do Pai você é vestido com roupas de festa. Há tanto que o Pai deseja fazer, há tanto que o Pai deseja derramar. Mas há uma necessidade de nós nos decidirmos, de nós nos levantarmos e de nós caminharmos para Ele. Aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez. E nós fomos separados dele por conta da nossa desobediência e por conta do nosso pecado. Mas Deus, o nosso grande Pai, o nosso Pai eterno, Ele se compadeceu de nós e Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para interceder por nós, para morrer por nós, para morrer a nossa morte, para que através da sua morte nós alcançássemos a vida, nós fôssemos reconciliados com Ele. E Ele nos chama hoje, Ele nos convida para estarmos na sua presença. Talvez para alguns Ele está convidando para retornar à casa do Pai, de onde você nem devia ter saído. Deus quer sarar teu coração, Deus quer sarar a sua vida. Mas para isso nós precisamos sair da nossa condição de inércia, de coração orgulhoso, de conformismo, e corremos para Ele. Há um convite dos céus para a sua vida, para você experimentar uma nova realidade, para você experimentar perdão para os seus pecados, para você ter acesso à presença dEle. E eu quero desafiar você a entregar a sua vida, a entregar o seu coração ao Senhor Jesus, a dizer para Ele nessa noite: Senhor Jesus, a minha vida é tua, e eu a entrego agora completamente ao Senhor, me arrependendo de toda desobediência e voltando o meu coração e a minha vida para o Senhor. Se você deseja entregar a sua vida hoje para o Senhor e experimentá-lo de um jeito que você nem imagina, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a se levantar e com essa atitude você vai estar dizendo para Ele: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração para viver a tua vontade. Alguém deseja hoje entregar a sua vida a Jesus? Eu quero desafiar você a se colocar de pé, porque eu quero orar com você.
você. Há uma esperança que Ele deseja derramar sobre o seu coração. Mas para isso há essa necessidade de se levantar, de tomar uma postura, uma atitude, uma decisão na presença dEle. E se você deseja fazer isso hoje, eu quero convidar você a se colocar de pé. Alguém mais deseja se colocar diante do Senhor? Abrir o coração para Ele, se render a Ele, se entregar a Ele. Deus não te chamou para estar no lugar onde você está. Ele tem lugares mais altos. Deus tem planos mais elevados para a sua vida, mas a decisão é sua. Ele não vai decidir por você. Ele não vai te obrigar. Mas se você se levantar na presença dEle hoje, Ele vai te inundar com a sua graça, com a sua bondade, com o seu amor, com o seu poder. E Ele vai te trazer de volta para casa, para a bênção. Pai bendito, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer pela tua presença neste lugar e pela forma como o Senhor tem ministrado e agido, a Deus, no nosso meio. Pai, de uma forma especial, abençoe essas pessoas que apresentam o coração ao Senhor, que se entregam ao Senhor, que se rendem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que sejam visitadas de uma forma poderosa e possam se levantar para esta nova vida, e possam se levantar para viver uma vida cheia de propósito na tua presença. Os abençoe, os cure, os guarde em nome de Jesus. E Pai, apresentamos as nossas vidas, o nosso coração, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos olhe com graça, com misericórdia, e não nos permita, Senhor, permanecer no chão, nas quedas, mas que possamos nos levantar para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor.
Queridos, nós vamos adorar mais um pouquinho, tá? As mulheres já estão chegando. Eu só queria dar uma orientação, tá? Só para um pouquinho aí, tá? Nós temos muita gente lá fora e nós gostaríamos que estivessem aqui dentro para receber as mulheres, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte: os de casa, né? O pessoal de casa vai dar espaço para os de fora, tá bom? Só cadê os de dentro? Eu não tô vendo nem os de dentro mais aqui. Os de dentro já saíram. Mas assim, ó, vamos tentar dar uma apertadinha, tá? E quero chamar, me ajudem aí o pessoal de fora a trazer os de fora para dentro. Vem todo mundo para casa do pai hoje. As mulheres já estão chegando e nós queremos recebê-las aqui com uma grande festa, tá? Como falei, esse é o nosso primeiro. Então tudo isso daqui vai nos ajudar a nos prepararmos melhor para o segundo, para o terceiro, para o quarto, tá? Nós vamos tentar também deixar o corredor livre aqui para elas entrarem, tá bom? Aguenta aí se ficar um pouquinho desconfortável, mas vamos adorar ao Senhor juntos ainda mais um pouquinho. E já já nós vamos estar abraçando as nossas mulheres. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo.
Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, antes das mulheres entrarem, porque depois ninguém se acha mais. Tem uma chave aqui que perderam. Dá uma olhada aí. É de um Chevrolet. Chave com controle. Tá aqui dentro o dono? Não. Se alguém então estiver procurando uma chave, pede para pegar comigo. Tá bom? As mulheres, o ônibus chegou, tá? Daqui a pouquinho elas vão entrar. Então nós ainda vamos adorar ao Senhor. Vamos ficar no clima de alegria, de celebração, porque elas estão vindo diferente, viu? Você despediu dela na sexta-feira? Você se despediu? Porque aquela de sexta-feira morreu. E tá vindo uma novinha. Você vai receber uma mãe, uma esposa, uma filha completamente nova, restaurada, sarada, cuidada e amada por Deus. E você vai ver o sorriso no rosto dessa mulher, top demais, tá? Então, enquanto elas se ajeitam ali, nós ainda vamos adorar ao Senhor. Vamos usar tudo desses meninos aqui hoje. Tá bom? Vamos celebrar ao Senhor e daqui a pouco nós vamos estar abraçando essas mulheres com muita alegria, com muito barulho aqui para a glória do Senhor.
pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. E Belsana, vivemos por fé, estamos o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição parou a igreja. O Coliseu parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração
amor nos amou, o amor nos atraiu. Deus está sempre em busca do nosso coração. E Ele nunca faz nada pela metade, nunca deixa nada incompleto e nunca deixa nada fora do lugar. Ele é o Deus que faz nova todas as coisas, face a face com Deus. Mulheres, bem-vindas a um novo começo! Eu quero ser, Senhor, um vaso inteiro nas tuas mãos. Eu me esvazio nessa noite e espero que o Senhor venha me encher. Aleluia. Como posso eu conter tua presença, se nem mesmo céus e terra te contém? Como pode alguém pequeno como eu ser a casa de um Deus assim? Que tem todo o infinito por morada. Mesmo assim quis um lugar pra se conter, e teria eu algum lugar em mim que receba um Deus assim, que quando se derrama, faz de mim um vaso, e tua presença é meu prazer, Senhor. Um santuário cheio da tua glória. Que tem todo o infinito por morada. Mesmo assim quis um lugar pra se conter, e teria eu algum lugar em mim que receba um Deus assim. E quando se derrama, faz de mim um vaso. Todo novo que nós recebemos, tudo aquilo que o Senhor nos entregou, nós estamos aqui para dividir, compartilhar e derramar sobre a vida de cada uma de vocês, sobre cada um de vocês. E agora, eu quero convidar novas histórias, novas mulheres, mulheres que tiveram ali um novo começo. Recebam essas mulheres com amor, com alegria. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pega fogo e não se consumir, e a voz que saiu
noite, igreja! Hoje, nós estamos voltando de um encontro face a face com Deus. Aqui, sobre esse altar, nós temos 130 mulheres que receberam novos nomes, nova identidade, uma nova história. Receberam um novo começo. E mulheres, vamos falar para eles o que foi esse encontro. O nosso encontro foi sobrenatural. Aqui não tem mulheres feitas, não prontas. Tem mulheres que se dispuseram a ser construídas pelas mãos do Senhor. São mulheres que estão voltando para suas casas, curadas, renovadas, libertas, transformadas, cheias do amor do Senhor. Que você, homem, que você, filha, acolha, abrace e envolva. E hoje você recebe uma nova mulher na sua vida. Que Deus abençoe a família aqui representada. Não foi apenas um novo começo para essas mulheres. O começo sério dessa igreja é um divisor de águas. É o face a face, primeira edição de mulher. Primeiro de muitos. O primeiro de muitos. De mulheres e de homens. Porque nós cremos que esse ministério é um instrumento nas mãos do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite, mulheres. Que Deus abençoe. Que vocês estejam na casa de vocês, transbordando aquilo que o Senhor derramou sobre vocês ali. Porque esse encontro foi sobrenatural. Aleluia! Meninas que estão saindo, família, abraça. As malas, as cartas estão aqui. Tá? Elas vão sair aqui para a lateral para pegar as malas. Tá? Procure o seu número, a sua carta.